Então vamos lá. Aproveitar o momento aí, vou iniciar a correção então da 10ª apostila. Depois eu deixo gravado, né? Vocês estão perdendo a oportunidade aí de poder estar interagindo e tirando algumas dúvidas específicas, né? Para iniciar então, estamos no 8º ano, as medidas de tendência central. A primeira questão ela já vai abordar as 3 principais medidas que a gente trabalha nessa apostila. A tabela de frequências apresenta o resultado de uma pesquisa sobre as idades dos alunos de um curso esportivo. Então, pessoal, frequências. Por que ele fala a tabela de frequências? Sempre que ele fala que frequência absoluta é a quantidade de pessoas que corresponde a um dado da minha estatística. Então, se a frequência aqui é 10, significa que eu tenho 10 pessoas com 15 anos. Ou então, 15 pessoas com 16 anos, e assim sucessivamente. Aí ele quer saber a idade média, a idade mediana e a idade modal. Ou seja, são 3 cálculos diferentes que a gente vai realizar nessa questão, né? O cálculo da média, o cálculo da mediana e o cálculo da moda. Para começar aqui, vamos realizar o cálculo da média, né? Da média das idades. Como é que isso vai funcionar? Como eu tenho 10 pessoas com 15 anos, eu vou precisar multiplicar esses dados. 15 vezes 10, aqui 16 vezes 15, 17 vezes 10, 18 vezes 10 e 19 vezes 5. É exatamente o que eu fiz nessa expressão numérica aqui. Na hora que eu olhar essa expressão numérica, vocês vão reconhecer que primeiro a gente faz as multiplicações, né? Então a gente vai sair multiplicando aqui, ó, 15 vezes 10, 150. 16 vezes 15, 240. 17 vezes 10, 170. 18 vezes 10, 180. E 19 vezes 5, 95. Se eu somar todos esses valores, né, continha de adição, eu chego em 835. Agora, o que falta eu fazer? Depois que eu já encontrei o valor total, né, das idades de todo mundo somadas, falta eu dividir pela frequência absoluta, a frequência total, que é a soma dessas quantidades aqui. Ou seja, vai ser a quantidade de pessoas que eu tenho. Eu tenho aqui, ó, 10 mais 15 mais 10 mais 10 mais 5. Então, um total de 50 pessoas. Então, se eu já tenho a idade total e o total de pessoas, só falta dividir, né? 835 dividido por 50. Fizerem esse cálculo aí, vão descobrir que a idade média é 16,7 anos. Então, essa é a idade média nesse caso. No próximo, idade mediana. Como é que funciona a idade mediana, pessoal? É um pouquinho diferente da idade média, tá? O que a gente vai observar nesse caso aqui? Eu tenho 50 elementos, né? Eu acabei de descobrir que a soma, né? O total de pessoas são 50 pessoas. Na mediana, eu organizo aquilo que eu chamo de rol. Eu ponho, nesse caso, as idades na ordem crescente, menor para maior. Vocês vão observar que na tabela já está assim, então fica mais fácil da gente resolver. Pode acontecer de não estar, os dados estarem embaralhados, aí fica um pouco mais difícil. Mas aqui eu não preciso organizar, já está organizado. E se eu sei que tem 50 pessoas, e 50 é um número par, eu preciso descobrir aqueles 2 números que vão ficar no meio dessa sequência. Então, como é que isso vai funcionar? Eu vou dividir 50 por 2 e eu sei que eu tenho 25. Então, eu vou ter 2 termos centrais. Um deles é o 25, 25º termo. E o outro vai ser o próximo termo, beleza? Agora, como é que eu vou saber qual que é a idade que corresponde a esses termos? É só eu ir fazendo a soma aqui. Olha só, quanto que é 10 mais 15? Aqui é 25, né? Significa, então, que o termo 25 ele vai estar bem aqui, ó. 16 anos de idade, essa 25ª pessoa. Agora, no próximo termo, que é o 26º, eu sei que eu vou adicionar mais números, né?
Então, nesse caso, o 26º vai estar nesse grupo de baixo, né? Onde soma mais 10 aqui. E nesse caso, então, a idade dessa pessoa vai ser de 17 anos. Então, eu descobri que o 25º termo é 16 e o 26º é 17. Como que eu faço agora para encontrar a mediana? Sempre que se trata aí de um número par, eu somo os dois valores que eu encontrei, 16 mais 17, que dá 33, e depois divido por 2. 33 dividido por 2 é igual a 16 anos e meio, beleza? Então, sempre a mediana passa por essa organização do wall, né? Vai do menor para o maior número. E aí eu tenho que identificar os elementos que estão no meio, tá bom? Lembrando, como aqui eu tenho 50 pessoas, por isso que eu selecionei dois números diferentes no meio. É só você pensar, se eu tiver um conjunto par de números, vou colocar um conjunto aleatório. Por favor, quem está acompanhando isso aqui não vai copiar isso na apostila achando que é correção não, tá? Isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem essa situação. Pessoal, eu tenho esse conjunto par aqui de números, são 4 números. Eu quero achar a mediana deles. Vocês estão vendo que já estão na ordem? 2, 3, 4, 5. Não existe um número no meio. Eu tenho, na verdade, dois números no meio. São números centrais. Então, aqui, para eu tirar a mediana dessa situação, o que eu faria? 3 mais 4 dividido por 2. É assim que funcionaria. Se eu tivesse um conjunto ímpar de números, olha essa situação aqui, como é diferente. Nesse caso aqui, eu tenho quantos valores? Eu tenho 3. Então, é um número ímpar. Nesse caso aqui, eu tenho um número central, que é o 3. Então, minha mediana já seria o próprio número 3. Beleza? Então, eu quero que vocês percebam essa diferença. A gente vai fazer mais exemplos e isso vai ficar mais claro para vocês. E, por último, a idade modal dos alunos da classe. Então, a gente já achou a mediana, a média e agora a gente vai achar a moda. A moda é o mais simples. A frequência não é a quantidade de alunos? Moda é exatamente aquele valor que mais se repete. Olhando aqui para essa quantidade de alunos, qual que é a maior? Essa 15, né? Eu tenho 15 alunos que têm 16 anos. Então, a minha moda, nesse caso, é 16 anos. É o número que a maior parte dos alunos possui de idade, beleza? Vamos seguir. Mais uma vez, uma questão que aborda aí. Média, mediana e moda. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Então, ele quer saber se X, Y e Z são respectivamente a média, a mediana e a moda dessa distribuição. Então, ele vai querer saber como é que se organizam esses valores, né? Maior, menor, igual. O que é importante? Primeiro a gente vai calcular, como no último exercício, a média, a mediana e a moda. Vamos começar pela média. Todo mundo lembra o processo, né? Se em 5 jogos marcou 0 gols, então é 5 vezes 0. 1 vezes 3. Primeiro a gente vai fazer essas multiplicações aqui, depois somar. Então aqui, 0 vezes 5 vai dar 0. Depois, 1 vezes 3 vai dar 3. 2 vezes 4 aqui, né? 2 vezes 4, 8. Depois, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. 7 vezes 1, 7. Depois que encontrei todos os valores, é só somar. A soma vai dar 45. Pessoal, esse é o total de gols que o time marcou no campeonato, tá? Então, esse aí é o número de gols desse time. 45 gols no total. Agora, falta a gente descobrir a frequência, né? Nesse caso, a minha frequência total vai ser somar isso aqui e vai representar a minha quantidade de partidas. Então, somando todos os elementos aqui, eu descubro que a equipe disputou 20 partidas.
Então, na hora que eu fizer a média de gols por partida, é só fazer a divisão, né? Vou dividir os 45 gols que a equipe marcou pelos 20 partidas que ele disputou. Então, 45 dividido por 20, eu descubro que esse time marcou 2,25 gols por jogo. Então, até tirar esses jogos aqui, né? Não é no plural, não. Perdão. Então, 2,25 gols por jogo é a média. Primeiro valor que a gente encontrou. Agora a mediana. De novo, bem simples, né? Vou pegar o total, eu sei que são 20 jogos, e dividir por 2. Então, eu sei aqui, ó. De novo, o número é par, então eu preciso de dois valores, né? O décimo e o 11º. Como é que a gente descobre quais são esses valores? Aqui já está na ordem, é só a gente ir somando. 5 mais 3 vai dar quanto? 8. 8 mais 4, 12. Olha só. Então, tanto o décimo quanto o 11º, eles vão estar aqui, nesse grupinho aqui, que fala que tem 2 gols marcados por partida. Beleza? Então, as duas situações aqui estão expressas dentro dessa quantidade. Então, tenho 2 e 2. Você pode fazer o cálculo, né? 2 mais 2 e dividir por 2, mas quem quiser nem precisa, né? Se os dois valores da minha mediana deram 2, obviamente o resultado vai ser 2, tá? Então, no caso, a mediana é de 2 gols por jogo. E por último, a moda. Vocês vão olhar aí a quantidade de partidas que é maior, né? Então, vamos observar nessa tabela. Qual o número aqui que representa a maior quantidade de partidas? Nesse caso aqui vai ser o 5, né? E nesses 5 jogos, o time não marcou nenhum gol. Então eu posso afirmar que a minha moda é 0 gols, tá bom? Então, a maior quantidade de partidas aí, o time não marcou nenhum gol. Agora que eu já tenho todos os elementos, vamos identificar igual ele fala, né? A média seria o x. A mediana seria o y. E a moda seria o z. Então, aqui ó, a alternativa certa vai ser a letra D, porque o z, que é 0, é menor que o y, que é 2, que é menor que o x, que é 2,25. Por isso, a letra D é a alternativa correta. Número 3. O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo desde a Copa de 1930 até a de 2006. Então vamos lá. Nessa questão ele vai pedir para vocês a mediana dos gols dos artilheiros das Copas do Mundo. Então a gente tem que calcular essa mediana. Primeiro passo, vamos montar um rol. O que é? Eu vou começar a montar do menor para o maior valor. Então, ó, qual que é o menor valor? Só olhar de baixo para cima, né? O menor valor está aqui em 1960. Esse artilheiro fez 4 gols. Depois, os outros dois valores aqui que estão entre 6 e 4, significa que são 5 gols, né? É 5 e 5. Depois eu tenho 6 valores consecutivos aqui que representam 6 gols. Então, vou colocar esses valores. Todos aqui. Depois o próximo. Vocês vão observar 2 valores aqui entre 6 e 8. Então, esses dois aqui eles vão valer para a gente 7 gols. Próximo eu tenho 2 na marca de 8 gols. 2 na marca de 9 gols. Eu tenho 1 na marca de 10. 1 entre 10 e 12, né? Que vai ser 11. E por último, 1 aqui entre 12 e 14, que vai ser 13. Então, estão aí todos os gols na ordem. O que a gente vai observar primeiro? Eu tenho uma quantidade par de elementos, né? A gente vai precisar contar aqui, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, de novo, minha mediana vai se basear em dois números, né? Se eu divido 18 por 2, eu sei que eu preciso encontrar 9, que é a nona posição, e depois a próxima, que seria a 10ª posição. Se eu for contar aqui, minha posição 9 vai ser esse número 6, só ir contando na ordem. Enquanto a 10 vai ser esse número 7. Como a gente já aprendeu, se é um número par, eu preciso somar e dividir por 2. Então, 6 mais 7 vai ser 13, e 13 dividido por 2, a minha mediana é 6,5. Beleza? Então, é bem simples fazer cálculo de mediana. A gente só precisa focar aí nos valores que a gente tem que encontrar. 4. Na tabela, são apresentados dados da cotação mensal do ovo extra branco vendido no atacado, em Brasília, em reais, por caixa de 30 dúzias de ovos, em alguns meses dos anos de 2007 e 2008. De acordo com esses dados, o valor da mediana das cotações mensais do ovo extra branco nesse período era igual a... Então, vamos lá, pessoal. Tem um detalhezinho aqui errado, né? Aqui não é o 7. A gente vai corrigir. Vamos observar quantos valores a gente tem aqui no total. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só, a primeira mediana aqui a gente tem uma quantidade de números ímpares, né? Então é só achar qual é o valor do meio. Só que aqui está tudo embaralhado, né? Então eu vou ter que colocar na ordem, ó, do menor para o maior. Eles vão crescendo. Se são 7 elementos, eu sei que o meu elemento do meio vai ser o quarto, tá bom, pessoal? Vamos contar aí, ó. 1, 2, 3, 4. Nesse caso aqui, o valor da mediana é R$ 83. Bem simples, tá? Como que eu sei que é o elemento central? É só ver que eu vou sobrar 3 para esse lado e mais 3 para o outro lado. Está feito aí nosso exemplo. Escreva um conjunto com 5 valores inteiros positivos, cuja média aritmética seja 8, cuja mediana seja 9 e cuja moda seja 10. Então, tem 3 regras principais aí na hora de fazer. Olha só, a média. Como é que eu descubro, como é que eu monto esse conjunto? É só multiplicar o valor da média pela quantidade de elementos, que nesse caso são 5, né? Fazendo 8 vezes 5, eu sei que a soma de todos os elementos tem que dar 40. E aí minha média vai ser 8. A mediana é 9, então o valor que fica no meio tem que ser 9. O maior número precisa ser 10, porque se a minha moda aí é 10, tem que ser o que mais se repete, né? Então, olha só, eu quero que vocês observem esse exemplo. 6, 6, 9, 9, 10. Se eu somar dá 40. Se eu colocar como valor central o 9, né, eu já tenho a mediana. Só que o 10 não aparece o maior número de vezes. Então não adianta. Esse exemplo aqui já não serve para a gente. Então quero que vocês observem isso. Não é toda situação que a gente consegue cumprir os 3 requisitos, tá bom? Então observem sempre se a média, a mediana, todos eles estão atendendo a esses detalhes que a gente pede, tá? Então, a moda aqui é o maior número de vezes, tá, pessoal? E não é só o maior número que aparece na hora de eu montar meu probleminha. Vamos lá. A participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas aumenta a cada ano. O quadro indica o percentual de medalhistas de ouro por região
as edições do OBMEP de 2005 e 2009. A 2009, perdão. Em relação às edições de 2005 a 2009 do OBMEP, qual o percentual médio de medalhistas de ouro da região Nordeste? Bem fácil, né? É só a gente pegar aqui todos os valores da região Nordeste, somá-los e dividir pela quantidade, que nesse caso é 5, né? Porque eu tenho 5 anos diferentes. Então, somando tudo, eu tenho 92%. Mas como são 5 anos, então se eu dividir 92 por 5, eu descubro aí a alternativa correta é a letra C, 18,4. O gráfico a seguir apresenta o número de pacientes atendidos mês a mês em um ambulatório, durante o período de 6 meses de determinado ano. Calcule a média mensal de pacientes atendidos no período considerado. De novo, mesma situação, vou identificar aqui no meu gráfico os valores. Em janeiro foram quantos pacientes? 60. Em fevereiro, 40, né? Vou ver aqui. Em março, repetiu-se o de janeiro, 60. Em abril, repetiu-se o de fevereiro, 40. Em maio foram 20. Em junho, o que mais teve foi 80. Se eu somar todos os valores, dá um total de 300 pacientes. Como eu tive 6 meses diferentes, né? 300 dividido por 6, eu tenho uma média de 50 pacientes por mês. Bem simples de fazer. Por que você pulou para 9? Pessoal, tanto a número 5 quanto a número 8 são desafios para vocês, tá? Então vocês vão observar que por mais que eu tenha dado aquele exemplo ali que nitidamente ele não serve, porque eu não quero dar resposta para vocês, eu espero que vocês desenvolvam o cálculo, tá? E a partir de vocês. Claro que na hora da avaliação eu considero isso, né? Olha, o aluno fez sozinho, ele não conseguiu encontrar ajuda na internet. Então a gente vai avaliar isso, tá bom? Mas eu quero que vocês desenvolvam o próprio passo a passo e a partir daí, né, se desafiem um pouco para poder realizar a apostila. Em uma classe de 40 alunos, as notas obtidas em um teste formaram a seguinte distribuição. Então vamos lá. Tem dois índices aí para a gente analisar, né? Vocês observaram que a nota já está na ordem crescente, né? Então não preciso formar o rol. Para achar a mediana, o que eu vou precisar nesse momento? Como eu quero encontrar essa mediana aqui, eu vou precisar somar todos os elementos, né? Que é a quantidade de alunos. Depois que eu somei todos os alunos, eu descobri que eu tenho um total de 40 alunos. Eu já sei que é um número par de alunos, então eu tenho que fazer aquele sisteminha, né? Vou dividir por 2, vai dar 20. Então eu preciso encontrar o 20º termo e o próximo, que é o 21º. Para poder fazer isso, eu vou ter que ir somando. Ó. 4 mais 4, 8. Mais 8, 16. 16 mais 1, 17. 17 mais 2, 19. Aí chega nesse grupo aqui, ele vai do 19 para o 26. Então, entre o 20 e o 26 aqui, todos os elementos têm o valor de nota 6. Então, se eu descobrir aqui que tanto o 20º quanto o 21º é 6, obviamente a minha mediana também é 6. Bem facinho de encontrar a mediana nesse caso. 10. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. No quadro a seguir são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais, a média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos. Então a gente já falou de média e mediana. O desvio padrão, apesar da gente ainda não calcular, que é um pouquinho mais complexo, a gente já vai entender o que é esse modelo. O desvio padrão é a variação que eu tenho entre os elementos. Então, quanto menor o desvio padrão, mais regular são os meus dados, mais parecidos eles se mantêm. Quer um exemplo disso? Olha a diferença da prova de matemática para a de português. Na de matemática ele acertou 8, na de português ele acertou 19.
Então, a gente tem uma grande variação. Por isso, o desvio padrão é um número tão maior do que o do seu concorrente, que é o Marco. Agora, você vai perceber que esses números aqui são mais regulares, eles são mais parecidos, né? Eles estão mais próximos da média e da mediana também. Então, eu posso afirmar que o candidato que foi mais regular, apesar das médias serem as mesmas, é o que tem menor desvio padrão, que é o Marco. Beleza? Então, o desvio padrão é essa variação nos valores que estão dentro de uma estatística, tá bom? Quando os dados têm muita variação, meu desvio padrão aumenta. Quando eles têm pouca